Essa é fácil. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Conseguiu, filha? Deu? Erga suas mãos na direção desse homem aqui. Que o Senhor, o nosso Deus, possa dar as instruções para ele, tudo aquilo que ele tem para declarar sobre a Igreja de Cristo, sobre a nossa vida, sobre os nossos entes, que o Senhor engrandeça a cada dia o seu nome. Em nome de Jesus. Conversas paralelas. A Igreja de Cristo sempre tem as conversas paralelas. Se não tivesse as conversas paralelas, a Igreja de Cristo não seria a Igreja de Cristo. Todo mundo já teria sido arrebatado. Mas porque o homem, ele sempre tem algo para falar. Ele não aguarda a vontade de Deus. Por isso o Senhor é bom, o Senhor engrandece o seu nome através da sua palavra. Então Deus vai usar o teu servo hoje para declarar a soberania dele sobre a nossa vida, sobre todas as coisas que nós fazemos e a direção que nós devemos tomar. Por isso, escute as instruções de Deus, porque elas são caminho de prosperidade e abundância de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, varão? Ó, tô vendo aqui, tem mais de 30 folhas. Então, vocês fiquem à vontade. Graças a Deus. Glórias a Deus, irmão. Sou grato a Deus pela oportunidade. Primeiramente, peço perdão à igreja porque eu não sou pregador. Já tivemos 3 pregadores domingos maravilhosos. Pastor Israel, missionária Fátima, missionário Manuel, e Deus se fez presente grandemente. E eu creio que hoje não será diferente. Não pela minha vida, mas porque Deus é fiel na sua palavra, que Ele fala: onde 2, 3 estiver reunido em meu nome, eu me farei presente. Então eu sou grato a Deus por Ele e pela bondade e a misericórdia que Ele tem com a minha vida. Porque não é fácil estar aqui depois de todos esses pregadores que nos antecedeu, né? Mas Deus é bom todo o tempo, né? Irmão, ontem eu tive um culto abençoado em família, né? E graças a Deus esse culto já vem há 21 anos. E Deus usou grandemente o meu irmão naquele culto. E algo me chamou a atenção ali no meio da minha família. E eu estava olhando ao Espírito Santo, porque aqui eu também vejo que é uma extensão da minha família em Cristo Jesus. E eu gostaria de compartilhar e propor isso à igreja, como foi nos proposto ontem lá. O Espírito Santo usava a vida do meu irmão dizendo: por que vocês não vivem 30 dias sem reclamar, sem se queixar, sem se murmurar, só agradecendo por tudo que eu já tenho proposto na vida de vocês? Porque vocês reclamam do que não tem, mas não agradecem o que tem. Oh, Jesus, aquilo doeu. E eu orando ali, pedi perdão a Deus e pedi ao Espírito Santo para compartilhar isso aqui também com os irmãos. Porque lá ele prometeu que faria grande coisa se nós vivêssemos sem se queixarmos e falarmos. Irmão, e aí a gente fala, mas a prova vem de Deus? Ele diz lá em João 3,18, que nós não recebemos nada se não for liberado do céu. E ele também fala lá em Romanos 8:28, se não me falha a memória, que tudo propõe para o bem daquele que ama a Deus. Então, irmão, se nós vivemos prova, luta, temos que glorificar, porque Deus tem algum propósito para nos falar. Irmão, aqui, como eu já disse, eu não sou pregador, mas Deus veio há uns tempos me incomodando uma palavra em meu coração, e eu acredito que essa palavra hoje vai ser mais para mim do que para muitos irmãos. Porque para mim, eu entendo assim, a Bíblia, eu não sou nenhum leitor feroz, gostaria de ser, espero um dia me transformado, mas essa é uma das maiores promessas que Deus fez na vida para nós, o cristão, que se encontra em João 14, do 1 ao 3.
que ele fala lá, se os irmãos querem compartilhar, ele fala: não se perturbe o coração de vós, crê em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas aposentos. Se não fosse assim, eu nem lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E eu, se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Glórias a Deus, né, irmão? Isso aqui é uma promessa que Deus nos fez. E nós vemos que hoje, muito de nós, né, já não acreditamos nessa promessa, né, diante da circunstância, a situação que nós vivemos, né, e o mundo passa, e hoje a gente tem visto que já tem chegado aí a apostasia em nossos meios, né, isso esfriando a nossa fé, esfriando a nossa caminhada, né, mas eu também creio, irmão, que a gente tem que fazer a nossa parte, porque a promessa ele não fez, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte está lá em várias passagens, como diz primeiro em Marcos, né? Marcos 13:32, que diz: quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então ficam as especulações, né, de quando Deus vai voltar, de que forma ele vai voltar, o que ele vai fazer, enfim, várias e várias situações. E Deus já deixou isso escrito para que nós não sejamos levados, né, pelas palavras que a gente vê todos os dias, né? Porque hoje a internet é uma fonte de informação, tanto para a bênção como também para a maldição, né? Depende do caminho que nós escolhemos. E quando a gente vai também para Romanos 10, ele também diz lá: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, o que nós temos proferido, né, nos nossos dia a dia, né, o que a gente tem falado para que a gente possa propor a nossa salvação, né? Porque esse acontecimento, irmão, vai ocorrer, a gente acredite ou não, porque Deus é fiel em cumprir a sua palavra. E nós sabemos que tem muitos que já estão dormindo em Cristo Jesus, porque Deus já tem chamado cada um conforme ele já vê que já está preparado para morar nesse lugar com ele. Então ele tem chamado. Mas alguns não vai ver essa passagem, né, da morte, vai ter o prazer da ressurreição, né, em Cristo Jesus. Que nós não sabemos o dia que isso ocorrerá, mas que vai acontecer sim. Isso não há dúvida. E como vai acontecer? Isso vai acontecer, né, com Deus virá com os seus anjos e haverá um toque de trombeta. E eu quero crer que o mundo todo vai ouvir essas trombetas, né, tocar. Porque quando a gente vai para o Apocalipse 1:7, ele fala, né, que todos os olhos verão ele. Então, se todos os olhos verão, também ouvirão ele. Eu creio dessa forma, né? Agora, pensamos, irmão, que dia terrível vai ser para a terra esse, né? Esse acontecimento, principalmente aqueles que não foram. Porque nós sabemos que ele fala em sua palavra, né, que aqueles que dormem em Cristo Jesus, ele vai ressuscitar. Então, imagine você passando na frente de um cemitério, ou até mesmo em outro lugar, e você vendo os corpos subindo, e sem você entender o que está acontecendo, né? Que Deus tem chamado e arrebatado os seus para morar com ele, né? Porque nós sabemos que aí vem 3 anos de grande luta na terra, né? Como nunca houve antes, né? A gente sabe, né, que o anticristo, ele está aí e vai reinar em nossos meios. E aqueles que infelizmente não tiver a promessa de Deus de salvação, duro vai ser, porque eu entendo que vai ser um dos maiores períodos sombrios que a Terra já viveu. Porque imagina, se hoje o Espírito Santo, que nos acompanha dia e noite, as coisas já não têm sido fáceis, e eles têm limitado, né, o poder de Satanás, imagine sem ele aqui, porque com arrebatamento ele não vai fazer mais presente. Então, isso aqui vai ser uma desolação, irmão. Aí vai viver os primeiros 1 ano e meio de paz, de alegria, e os outros só tribulação. Mas pare para pensar, quem ficar, imagine a tragédia que vai ocorrer. Porque eu quero acreditar, né, que bilhões de pessoas serão arrebatadas, né? Eu quero acreditar nisso, mesmo sabendo que é difícil, né, irmão, a gente estar na presença do Deus e garantir a nossa salvação em Cristo Jesus, né?
Porque a santidade é todos os dias, né, irmão? A transformação e oração. E as pessoas falam, vamos buscar uma religião, né? Porque eles entendem que a religião liga a Deus. Irmão, a minha concepção é diferente. O que liga a Deus é o nosso espírito e a palavra dele. Porque Jesus Cristo falou, eu sou o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não vamos nos iludir com religião, com placa de igreja, que promete salvação, porque a salvação está em Cristo Jesus. Deus é amor, mas ele também é justiça. Então hoje, ele é nosso advogado, junto ao Pai, nos defendendo, nos preparando para esse momento que eu creio que ocorrerá na vida de muitos que aqui estão. Então, meus amados, quando a gente para pensar que Cristo está voltando, duro é a posição daqueles que não estão nele, porque vai ser muito triste para muitos familiares que verdadeiramente vê o seu ente querido se perder e não está salvo em Cristo Jesus. Isso dói muito, né? Porque quando a gente vê as nossas famílias, né? A gente quer que todos se façam presente com Cristo Jesus. Mas essa indecisão não é coletiva, ela é individual, porque ninguém vai conseguir, naquele dia, levar algum abraçado ao outro. Mas nós vamos pelo que nós vivemos, né? Então, irmão, temos que ter cuidado, porque a volta de Cristo, ela está próxima. Os acontecimentos que antecedem a volta dele, ele já deixou escrito que naqueles últimos tempos nós ouviríamos guerra e rumores de guerra. E hoje é o que a gente vê todos os dias aí. Isso está aí para que nós não se enganamos. E não vai demorar, vai começar a surgir os falsos cristos. E esses falsos cristos vão fazer milagre. Vão fazer descer coisas do céu para confundir a muitos. Mas graças a Deus que ele deixou lá, né? Que se possível, até o escolhido poderia ser enganado. Graças a Deus que ele deixou essa promessa, né? De não sermos enganados. Então, essa decisão ela tem que ser diária, irmão. Para que nós possamos verdadeiramente, quando Cristo voltar, a gente possa estar com ele. Porque não vai ser fácil para aquele que ficará aqui nesses 3 anos de tribulação, sem Cristo Jesus. E só vai conseguir ser salvo perdendo a vida, né? Sendo morto, porque não tem outro caminho. Porque será instalado, né, um novo governo, e esse novo governo vai exigir que seja colocado um selo na sua mão ou na sua testa. Então imagine, para você trabalhar, para você vender, para você comprar, para o que você tiver que fazer, você tem que ter esse selo, porque se você não tiver, você não vai ter trâmite no mundo atual. E você vai ser perseguido como nunca foi. Então, irmão, é um momento de nós verdadeiramente pararmos e meditarmos o que estamos fazendo e como fazendo para não perder a nossa salvação em Cristo Jesus. Porque a Bíblia deixa claro que nessa terra nós comeremos o melhor dela, mas eles também deixam claro, não ganhe o mundo e perca a sua salvação. Então a gente tem que viver com consciência, né, irmão, nas nossas atitudes, no nosso caminhar, todas as decisões que tivermos que tomar, vamos buscar primeiro a Cristo. Porque as escolhas nós fazemos, né? Mas a decisão a gente tem que tomar na direção de Cristo Jesus. Porque nós não sabemos o que ocorre no dia da manhã, né? E hoje no nosso meio, o que a gente vê é que o inimigo de nossa alma, ele quer que a gente esteja em 2 tempos. Quer nos manter no passado e no futuro. Nunca no presente. Porque quando a nossa mente fica presa a um passado, a gente não vive o dia de hoje. E quando a gente fica pensando no dia de amanhã, o que vai ser, de que forma farei, a gente não está no dia de hoje. Porque eu falo, o dia mais importante da nossa vida é hoje. O dia de amanhã, ela é uma incógnita na vida de todos nós. Nós não sabemos se faremos presente. A gente quer crer que vamos estar lá. Mas se a gente, caso não esteja, a gente tem que ter a certeza e a tranquilidade que estaremos com Cristo Jesus. Porque essa é a maior promessa que ele nos fez, irmão. Então, não vemos todos os domingos, a gente vem à igreja para se reunir, mas deveríamos vir com mais propósito de agradecimento, para que houvesse uma transformação em nossos corações. E quando a Bíblia fala de coração, irmão, a Bíblia não está falando do órgão coração que bombeia o sangue a todos os nossos corpos. Está falando das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos transformam as emoções e emoções em sentimento.
Então, Filipenses 4:8 diz, chama a atenção, tudo que for bom, tudo que for lícito, tudo que for próprio, a gente pense para justamente produzir emoções boas em nossos corações. Porque nós sabemos, irmão, que duro é naquele grande dia, porque esse dia vai ser quando Deus arrebatar, e posterior a esses 3 anos, vai ter o julgamento de Cristo Jesus. E esse julgamento de Cristo Jesus, aqueles que não estão salvos em Cristo, eles ficarão e serão jogados no lago do fogo. Isso que fala é a Bíblia, irmão, não sou eu que estou dizendo, e aqui eu não quero assustar ninguém, é só um fato de meditação que eu tenho feito para a minha vida e para a vida da minha família, né? Quando a gente ora e fala, busca a Deus, buscar com esse propósito de salvação, sermos transformados por um cidadão do reino, não apenas um cidadão para viver nessa terra, né? Nós precisamos ser transformados dias e noite, porque nós temos as nossas senso de justiça, o nosso orgulho, a nossa soberba, e tudo isso, como a palavra já falou, que isso é trapo de imundície diante de Deus. Então, precisamos cada dia mais meditar e buscar o Senhor, e quando há tempo de encontrá-lo, né? E o tempo é hoje, irmão. O tempo é hoje de conversão, de arrependimento, de tudo que temos feito que não é agradável a Ele ser transformado. Porque eu falo, graças, né? Eu agradeço a Deus todos os dias por ter sido gerado num ventre de uma mulher evangélica e temente a Deus. Mas quando chegou um determinado tempo, sou muito novo, fui para o deserto, fui conhecer ao mundo, porque o mundo é prazer para a carne, né? Alegria. Hoje, e a igreja? Não, a igreja é caretice, aquelas coisas, não. Porque a gente vê de forma errada, vê de forma que não é. A igreja é um lugar prazeroso, onde há comunhão, onde há Deus se fazer presente. Vê aqui que coisa tremenda, o próprio pastor Mário anunciou, faremos um churrasco aí entre os irmãos, para quê? Para que isso traga a união, traga compartilhar experiência, vivência, e nos ajudarmos, irmão, porque nós temos um papel como sacerdote do nosso lar. E a gente precisa estar transformado, porque você acredita que não vai ser cobrado diante de Deus a responsabilidade dos seus filhos? Seremos cobrados pela posição com relação a nossas esposas, tudo, seremos cobrados diante de Deus, porque isso foi dado dele para conosco. Então, esse convite que se estenda, venha, irmão, porque é muito bom estar na presença do Senhor e compartilhar informação e falar do seu amor, da sua grandeza, porque sem Deus não tem condições de vivermos aqui nesse mundo, irmão. Então, quando nós olhamos para toda essa situação que Deus nos fala, e a gente vê que essa descrença, né, que Deus viria buscar a sua igreja, ela existe até na época lá de Pedro, né? Porque quando Pedro, ele deixou lá, né, um texto realmente extenso, só vou deixar a passagem, os irmãos quiserem editar, está lá em 2 Pedro 3, dá toda a narrativa, que quando os irmãos já não acreditavam, e não tinha mais esperança da volta do Senhor Jesus. Mas ele vai voltar, isso não há dúvida. Agora, o tempo, nós não sabemos, mas aí está próximo, irmão. E muitos vão dormir nele, né? E triste daqueles que não dormiram no Senhor Jesus. Então, precisamos, todos os dias da nossa vida, nos levantar pela manhã, agradecendo a Deus e falando, Deus, toma o meu dia, me proteja, me guarda, e quando nós voltarmos também ter a certeza. Porque quando a pastora Beth me estendeu esse convite, de imediato, eu não queria aceitar. Ela até falou, irmão, o senhor quer se preparar mais? Mas dentro de mim falava, você conhece a minha passagem, as 10 vige, as 5 prudentes, as 5 loucas? Em qual você está enquadrado? Você todos os dias todos os domingos vai à casa do Senhor, é ministrado, lê a minha palavra e você acha que não está preparado para falar que eu sou bom, que eu posso salvar, eu posso transformar? E eu falei naquele momento, não, pastora, não posso recusar, eu tenho que aceitar. Mas não é fácil a gente vir aqui falar da palavra dele, porque aqui tudo que eu falo, primeiro é para a minha vida. Eu que serei cobrado sobre ela. Então, irmão, a gente precisamos ter cuidado. Porque quando a gente também vai lá em Provérbios 18, 21, fala que as nossas palavras ela é para a vida e para a morte. E o que nós temos falado no nosso dia? É vida ou morte?
Isso está na Bíblia. Então a Bíblia nos orienta como viver o de melhor. Se a gente não está vivendo, é que a gente não está compreendendo a palavra do Senhor, a direção que Ele está trazendo para as nossas vidas. Porque eu volto a dizer, Deus não tem compromisso com a religião, Ele tem compromisso com a sua palavra. E quando você se reúne para falar verdadeiramente a sua palavra, Ele se faz presente, para que nós sejamos transformados e mudados. Porque, como eu falei no início, a apostasia já está em nossos meios. A igreja está negociando os seus princípios por poder, por dinheiro, por posição. E nós não podemos fazer isso. Porque não adianta eu chegar aqui e querer contradizer a palavra do Senhor. Porque a minha palavra não tem valor, mas a dele é soberana e sempre vai ser. Então, não adianta onde você chegar, alguém querer fazer um afago, querer lhe agradar, falando só o isolado da palavra, para lhe causar conforto. Não, irmão. Porque para se transformar para o reino é confronto. E o confronto ele tem que ser diário. Porque, imagina, todos os foram escolhidos no passado, quando a gente olha a história de José, quando a gente olha a história de Davi, quando a gente olha a história de Daniel, a história da rainha Esté também, todos, irmão, viveram o processo. Você vê José, foi vendido injustamente, foi preso, foi caluniado, mas ele não deixou a essência de cristão parar ele. Imagine eu, se fosse eu já tinha falado, não, Deus não é comigo, porque eu estou aqui, não está acontecendo isso, eu tenho feito tudo o que ele tem me pedido, me orientado, mas não, em nenhum momento a gente vê o José indagando isso, só viu ele agradecendo e falando, Deus tem um propósito em tudo isso. E ele viu o propósito chegar, então não é diferente. E quanto a Davi, ele foi ungido a rei e levou 20 anos para tomar posse do seu reinado. Foi perseguido, caluniado, teve oportunidade de matar Saul. Se fosse eu, tinha matado. Ele não. E ainda fala, quem vou eu fazer contra um ungido de Deus? Meu Deus. Então, a gente vê que é bem diferente, irmão. Então, hoje, a gente tem que meditar no caminho que nós estamos fazendo, nas escolhas que estamos procurando para nossas vidas. Porque eu falo, o importante é vir aqui ao domingo, mas vir com propósito de agradecimento, de propósito de transformação. Porque se a palavra não nos transformar, nada vai nos transformar, nos mudar, Senhor. Porque verdadeiramente, como eu falei aqui, quando Deus usou a vida do meu irmão, propondo a gente ficar 30 dias sem reclamar, eu falei, meu Deus, como será isso? Porque no trânsito algum fecha, você, glória, obrigado, faça de novo. Quando alguém lhe xingar, obrigado, olha, obrigado. Não é fácil, irmão. Somos humanos e nós temos a nossa essência realmente agressiva, mas a gente precisa ser transformado, porque aonde Deus, só a palavra de Deus, se você for agredido em uma face, dá a outra. Quem daria a outra? Meu Deus, isso não existe. Não, mas no reino existe. Você quer fazer parte desse reino? Então tem que mudar a sua essência, tem que ser transformado, tem que pedir transformação dia e noite, porque verdadeiramente, irmão, só nós possamos transformar, acreditar em Deus. Porque eu falo, eu pela misericórdia, como eu falei, conheço a Deus há anos, mas ainda todo dia eu me confronto para ser transformado, para ser moldado, para ser realmente se preparar para que possa, dizer, eu vou morar com Cristo Jesus. Porque não adianta, irmão, temos tudo isso aqui, as nossas posições, os nossos status, e esquecemos de Deus. Porque Deus, Ele é soberano em nossas vidas, nas nossas caminhadas. Sem Ele, irmão, nada somos, nem podemos ser. Porque aqui precisamos ter certeza que tudo isso vai ser real. E naquele grande dia de julgamento, imagine o quanto vai ser acusações, vai acusar os filhos acusando os pais. Se você tivesse me orientado melhor, eu não estaria aqui. A esposa acusando o marido acusando a esposa, e vai ser aquela coisa terrível, mas ninguém vai estar isento. Porque Deus falou, não vai dizer, se joga no lago do fogo. Nós seremos levados, ou seja, a gente vai conduzir a força. E aquele lago de fogo será para sempre, dia e noite, o tormento. Então pense nisso, medite nisso, para que verdadeiramente, irmão, a gente possa
estar com Ele, porque com Ele teremos gozo, teremos paz, porque aqui na terra Ele fala, teremos leve tribulação, né? Tenha bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vencerão. E quando a gente vê, né, vê aquela passagem de Lázaro e o rico, né? Quando Lázaro vivia aqui pedindo, mendigando, mas Lázaro não negociou, né, a sua essência para um poder, para um status melhor, pelo contrário, né? Mas quando ele partiu em Cristo Jesus, o rico foi para o tormento. Não estou dizendo que rico ou a riqueza leva a isso. O que leva a isso são as suas decisões, são as suas emoções, são o seu posicionamento. Porque as pessoas falam que maldito é o dinheiro. Não, maldito é o que você faz com o dinheiro. O dinheiro, se você saber fazer uso, ele será bênção na sua vida e das demais pessoas. Mas tenha consciência que se Deus te enriquece e te prospera, não é só para o seu gozo, prazer. Pelo contrário, é para você verdadeiramente ajudar e ajudar o reino de Deus, para ver vida ser transformada, ser mudada, porque nós precisamos. Aí a gente vê, quando teve aqui o missionário domingo passado, ele falando da missão que ele faz, e ele não vai, né, para hotel de 5 estrelas, nem nada, que ele contou lá que o ambiente era tomado de baratas. Você queria estar lá fazendo a obra do Senhor? Você iria falar, não é possível, Deus não me mandaria para cá. Mas Ele manda, porque ali, quando a gente viu, né, quando Deus mandou lá para que eu pudesse estar indo Jonas, né, para Nínive, Jonas, por seu senso de justiça, não queria ver aquele povo ser transformado, porque era um povo cruel, fizeram muita matança, e até mesmo no meio dos familiares dele. Então ele não queria ver que aquele povo pudesse ter a salvação em Cristo Jesus. Mas Deus fez ele de um jeito ou de outro, ele teve que se fazer presente lá. E aquele povo foi transformado, aquele povo foi renovado. Então o prazer de Deus para nossas vidas é transformar todos, a cada dia. E quando a gente olha e vê, né, quando a gente vê aí as pessoas que cometem muita barbaridade, e quando a gente vê transformado, a gente acaba não acreditando, mas como é fulano, é possível sim, porque Deus ele transforma. O coração é enganoso, né, irmão? Quando a gente acha e acredita que nós somos, porque nós não somos nada. Não adianta a nossa formação, o nosso intelecto, tudo isso é bom. Conhecimento é bom, mas tenha certeza que diante de Deus isso não tem serventia nenhuma. Porque quando olhamos, Senhor, quando olhamos a caminhada desses homens, até onde eu sei, o único que tinha uma informação verdadeiramente era Paulo, mas os demais foi formado por Deus. Não tinha nenhuma faculdade da época extraordinária, mas fizeram e continuaram fazendo maravilha. Pedro, só a sombra dele curava os enfermos. Então, irmão, queira isso para a sua vida. Queira essa herança, queira essa transformação, queira esse propósito de vida, porque aqui, nesse mundo, a nossa vida é transitória, é passageira. Até a Bíblia fala, né, que nós viveremos até 70, depois o que passar é canseira e fadiga. Então, que a gente possa passar, mas renovado em Cristo Jesus, porque com essa esperança em nosso coração de morar em Cristo Jesus. E quando formos tomar uma decisão, fazer uma escolha, a gente perguntar, isso agradaria a Deus? Isso seria do propósito de Deus? Porque isso me faz lembrar, irmão, quando Moisés fez maravilha extraordinária, tirando o povo do deserto, mas ele não viu a terra prometida. Por que ele não viu a terra prometida? Porque ele machucou a rocha. E nós, hoje, quem é a rocha em nossa vida? É o Espírito Santo. A gente tem machucado ele, a gente tem ofendido ele. Meus irmãos, tenha certeza, cuidado o que a gente se dirige ao Espírito Santo. Porque a Bíblia mesmo fala que tem perdão contra Deus e Jesus, se nós ofendemos, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, cuidado quando nós olharmos uma situação, uma história, não nos levantavam contra o Espírito Santo. Quando eu ia nas igrejas, eu via os mistérios, eu costumava fechar os meus olhos, porque eu falei, não, vou fechar os meus olhos para não pecar contra o Espírito Santo. Porque a gente tem por natureza de julgar o que a gente vê, mesmo sem ter por Deus legalidade nem muito conhecimento para fazer. Mas nós somos bons para julgar, mas não somos bons para reconhecer que precisamos mudar, que precisamos ser transformados, porque é fácil a gente ver
no olho do irmão, mas não vê a trava nos nossos olhos. Então, irmão, precisamos ter cuidado, porque mesmo as maravilhas que Deus usou a vida de Moisés, mas quando ele machucou a rocha, Deus falou: Moisés, tudo te dá, mas você não vai entrar na terra prometida. E hoje, qual seria a terra prometida? É a salvação em Cristo Jesus. E qual seria a caminhada? Porque hoje, semelhantemente, irmão, nós estamos caminhando por um deserto. Esse mundo é um deserto. Diferente de que na época que Moisés caminhava, era realmente areia, era área, mas hoje é um deserto. E hoje a caminhada é individual. E nós temos que tomar cuidado que nessa caminhada a gente não pare em algo que proporcione prazer ao nosso corpo, prazer em nossas mentes, porque isso, irmão, pode levar à nossa perdição. E nós temos, já imaginou? É que se fala, né, que naquele dia nós vamos ser surpreendidos, né? Porque eu creio que nós, de alguma maneira, vamos nos reconhecer na glória. Agora, chega naquele grande dia, aquele que era esperado, você olha e fala: não está aqui, fulano. E quando você olha: nossa, o que você está fazendo aqui? Não acredito. Mas é isso, irmão. E nós não podemos viver a nossa vida como viveu o ladrão. Porque o ladrão, na sua última momento de vida, ele se arrependeu grandemente diante de Deus. E ele foi salvo. O outro não. Mas a gente não pode se basear com isso, porque nós não sabemos se a gente vai ter a oportunidade de fazer isso, né? Se Deus vai nos dar essa oportunidade. Então, a gente precisamos ser transformado dia e noite, irmão. A gente precisamos meditar na palavra, precisamos buscar a palavra, porque Deus deixa também escrito na sua palavra. Nós pecamos por não conhecer a palavra, né? Que a palavra transforma, a palavra renova, a palavra faz nascer novos cidadãos, né? E que possamos dar bom exemplo, né, irmão? Porque não adianta falar de Deus e não darmos bom exemplo no meio da sociedade, né? Sabemos respeitar, saber ser mais ouvinte, sabe? Porque verdadeiramente você pode ver, todo mundo faz barbaridade, mas se um pastor tem apenas um deslize, o primeiro título vem lá: o pastor fez isso. Como se o pastor fosse santo. Ele não é santo. Ele é um homem como nós. E tem os seus momentos de dificuldade, os seus ai. Mas é isso que a mídia faz, né? Julga o momento, não a história. Porque imagina se o Davi fosse julgado pelo seu momento, ele seria condenado, mas a história dele ao longo que ele viveu com Deus só maravilhoso. Pecou, mas reconheceu os pecados e se transformou no seu arrependimento diante de Deus. Então é isso que nós temos que fazer dia e noite, irmão. Porque essa promessa, ela vai se cumprir. E muito tem ela por tardia. Mas naquela época já tinha por tardia, mas ela vai acontecer. Eu acredito que isso, talvez em nosso tempo não aconteça, mas provavelmente pode ser os netos de nós que aqui se faz presente, vai ter esse momento de transição, né? Porque o mundo, quando a gente olha o mundo, o sistema, ele realmente está preparado para a vinda de um novo governo. E ele tem que causar o caos. Se não houver o caos no mundo, qual a justificativa para esse novo governo vir? E esse novo governo, né, foi revelado lá em Daniel, aquela estátua. Eu creio que esse vai ser o último governo e a pedra vai ser Jesus Cristo amassando Satanás e mostrando que ele não tem poder além do que Deus determinar. Então, irmão, como eu falei, isso é uma palavra, né, de meditação. Tivemos palavra aqui de glórias, né, palavra que nos antecedeu, aqui maravilhosa, mas isso é uma palavra de meditação. Então vamos meditar como nós estamos conduzindo as nossas vidas. Não vamos ficar presos a uma religiosidade, mas vamos ser transformados pelo seu amor, pela sua verdade, porque é isso que Deus quer. Deus veio para salvar o mundo, mas o mundo não quer ser salvo. Mas todo aquele que confessar e buscar a Jesus Cristo, ele está com os braços abertos para nos salvar, irmão. Então meditamos nessa palavra dia e noite. Tudo que formos fazer, tudo que formos tentar buscar, buscamos primeiro o reino de Deus para saber se agrada a Deus ou não, irmão. Então essa é uma verdade, uma das promessas mais gloriosas que vai acontecer em nossas vidas. E tem já acontecido, né, para muitos que já dormiram em Cristo Jesus, né?
muitos já foram, porque a maior promessa é essa, né? Eu costumo dizer, a gente deveria ficar feliz, né, quando a gente soubesse uma notícia daquele que partiu em Cristo Jesus, porque ele já está no melhor lugar do que nós. Mas claro que isso não acontece, nós temos as nossas emoções, nós temos o nosso amor para com aquele familiar, aquele ente querido, então jamais faríamos isso. Mas, irmão, pode ter certeza que Deus está às portas e Ele quer que nós transformamos. E a gente tem que tomar cuidado, né, que essa apostasia não nos tome, porque hoje o que me choca é que a gente dá mais crédito a muito que nós ouvimos na internet do que a própria palavra de Deus, né? Porque eu vejo pregações, vejo alguns relatos e eu percebo que o homem fala mais de si do que de Deus. Porque nós temos que esquecer de nós e temos que buscar a Deus, né? Porque Deus quer nos transformar todos os dias, tá, irmão? Então acredite nisso. Até aqui Deus me conduziu essa palavra. Eu espero que os irmãos possam meditar e receber em nome de Cristo Jesus. E eu quero agradecer a oportunidade e só a pastora Beth para fazer isso, né? Deveria ter trazido uma pessoa com a palavra realmente mais favorosa para que a igreja se alegrasse em Cristo Jesus. Mas aqui eu agradeço a oportunidade. Deus escolhe. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. A graça e a paz, queridos, amém? É uma palavra realmente a se pensar, né? Porque nós... Felipe, leva lá para o Mário, por favor. Opa, Leandro. Eu não sei, mas isso é uma grande verdade, né? Nós sempre achamos que podemos julgar as pessoas, mas quem somos nós, né, para julgar? A gente tem que dar conta da gente. E dar conta da gente é complicado, né? Porque a gente sempre quer passar um pano na gente. Mas eu quero dizer, se você não enxerga, nós já estamos numa guerra. A guerra é imensa. A guerra, o sangue, ele está jorrando em vários lugares de vários continentes. E nós estamos vendo na Nigéria, a África todinha, estamos vendo a Venezuela, o México, estamos vendo tantas coisas que estão acontecendo e nós não podemos ficar sem orar em relação a isso. E todas as vezes de madrugada, presbítero, eu acordo e eu penso, nossa, eu estou muito sossegado, eu estou orando muito pouco. Estava vendo lá na FCOL, o povo todo recebendo várias pedras preciosas, né? Os anjos deixando penas. Aí a moça falou, eu orei 6 horas e olha só o que eu recebi do anjo. Eu falei, nossa, Deus está... Eu acredito nisso, eu não vi, porque eu já vi pó de ouro cair nas mãos, já vi o azeite verter, né? Mas eu creio que a gente tem que orar, orar e orar sem cessar, queridos, porque se você for pensar, hoje nós vemos um Islã extremamente expansionista e nós estamos gordos espiritualmente nas cadeiras, né? Ontem nós tivemos um café da manhã com as crianças carentes lá, né? E tinha bastante criança, foi a primeira vez. Nós retomamos esse trabalho. E uma coisa que me deixou muito, assim, em 2006, 2007, nós fazíamos um café da manhã, mas a gente fazia num barracão, né, Lídia? Horrível, o barracão era feio mesmo, de tapera, de madeirite, e todo zoado.
mas tinha uma moça que ela chegou lá e ela falou assim, olha, eu vinha nos cafés da manhã e hoje eu trouxe meus 2 filhos. Queridos, a semente, ela está nas tuas mãos. Sabe, você é bom servir a Cristo, é bom entender que tudo está em Cristo, se consome nele, ok, mas quantos estão precisando aí, né? Então, queridos, não é a questão da sua orientação sexual, não é a questão. Eu falei, olha, nós vamos começar a fazer reuniões de mulheres e homens lá. Eu falei, não importa. Aí uma moça que é da congregação cristã, ela falou para mim, eu vou ajudar. Eu falei, você é da onde? Ela falou, da congregação. E na hora, é bem isso, essa pregação é para mim. Eu pensei, da congregação, né? Aí eu falei, mas sua igreja, né, ela não vai ficar... Ela falou, eu não quero saber, eu quero que eu vou ajudar. Eu sinto de ajudar, vou chamar as mulheres, vou chamar mais crianças. E é isso, irmão, sabe? A gente vai, não importa. O cara fala, estou no candomblé. Eu não era do candomblé. Eu sou espírita. E aí? O que tem? Jesus, ele nos ama de uma maneira tão linda, tão poderosa, e você não tem que olhar absolutamente nada, mas você tem que olhar o coração, sabe, que bate a essência do Senhor. E isso é muito maravilhoso. E eu creio, sabe, muitas vezes a gente fala, porque eu até chamei a irmã para dar um testemunho, mas falei, vai ver que está muito cedo e tal. E aí eu chamei 3 pastores missionários e todos falaram não. E aí a Fátima falou para mim, deixa que eu vou. Eu falei, não, a gente tem que entender a voz de Deus. Tantas coisas que nós pedimos ao Senhor, mas tem momentos que Deus, ele fala, não, você não está percebendo que você tem que levantar o Anderson, o Éder, o Amado, né? Levantar os que realmente estão dentro e querem. Queridos, nós, você e eu, sempre nós teremos uma palavra de conforto para o cansado. Amém? Muitos aqui estão cansados. Eu quero dizer, moça, vem aqui. Vem, moça, é você mesmo. Eu quero dizer para você que o Senhor está, desde o momento que a sua filha falou, né? Eu quero dizer que Deus está arrancando uma tristeza do teu coração. Deus está, tem momentos que você acorda e você pensa, talvez fosse melhor não ter acordado. E também eu quero dizer para você que Deus está arrancando você de uma depressão, colocando muitos nutrientes dentro de você. Amém? Há momentos que nós achamos, vem aqui, há momentos que me dá a tua mão. Vou chamar a pastora Heloísa para fazer isso, cadê ela? Quem é que é a da cura interior aqui? Deus cura, é verdade, Deus cura o seu interior. Amém? Você não veio aqui, olha que o Senhor, ele trouxe você. Amém? Deus, ele vê o seu choro, a sua lágrima. O Senhor, ele está trabalhando, te revestindo no dia de hoje. Ele sabe o quanto você tem chorado. Você não quer ficar assim. E Deus vai. É mentira, não é, né? O Senhor está trabalhando. Amém? Ela vai orar por você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Alabassurianda. Xergue, alabraçubricanda. Chama aquele moço, o irmão da
da Andréia aqui, que eu quero orar por você, amado. Venha, que alegria receber você aqui. Nós queremos orar por aqueles que precisam. Se você precisar de uma oração, mas põe antes a mão no coração. Eu quero orar e declarar que você é o profeta dos últimos dias. É sério, Deus, Ele quer, Deus te ama. Você é amado, Senhor. Vem cá, moço. Quero dizer uma coisa para você. Deus te deu livramentos de morte, sabe? Você talvez não saiba, mas livramentos de morte. O Senhor dá sua mão. O Senhor está trabalhando a seu favor. E Ele trouxe você aqui para que eu veja um cinturão na sua cintura. Ele está revestindo a sua vida. Você foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Sabe, o mundo ele pode ser cruel, mas o Senhor ele te acolhe com um abraço assim tremendo. Amém? Feche teus olhos. Palavra sobre de canto. Eu vou chamar Pastor Mário, cadê ele? Vem aqui orar por esse se escondendo até. Vem atrás do comando. Amém. Emerson vai orar, o outro não vai. Glória a Deus. Queridos, Deus, Ele tem salvação para esta humanidade, ela está perdida. Mas Jesus morreu por nós, para que realmente a gente venha ter muitos momentos de entendimento. Então, põe a mão no teu coração. Eu quero declarar que a tua família será salva. Tua família será liberta. Não se importe com o que eles falam. Nossa, um dia meu pai não era crente, ele falou para mim, você deve a Deus e o mundo. Eu falei, você falou certo. E o dia que ele soube que eu fui ungida pastora, ele chorou. Não de alegria, mas de tristeza. E eu quero dizer para você que a nossa vida... Fica aí, amado, que eu vou orar por você também. Eu quero dizer para você que não importa. Importa é o que o Senhor pensa da tua vida. Amém, queridos? E eu creio realmente que toda a sua família vai olhar, viver e vai dizer, olha, eu quero esse Deus que está com você. Há poderosas manifestações de Deus sobre a tua vida. Vai em paz, que o Senhor venha manifestar a glória do Senhor, porque você é que reflete a glória. Você é um diplomata de Deus nessa terra. Vai em paz, que o Senhor te abençoe. Amém?